Que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Que Clima é Esse? O podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso dia a dia. Afinal, por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Aqui não falaremos apenas de problemas, mas também das soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas. E o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental? Contamos com a experiência da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, e a presença de convidados que entendem muito do assunto. E neste episódio, falaremos sobre o famoso carbono, um dos principais elementos presentes na formação de gases do efeito estufa. O que ele tem a ver com a crise climática e com quem nos escuta? O que é quantificar carbono? Por que ele tem esse valor todo? Eduardo e Marcelo, sejam muito bem-vindos ao podcast e eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês, por gentileza. Olá pessoal, é um prazer falar com vocês. O IP, para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil que desenvolve projetos socioambientais em diversas regiões do Brasil. Nós somos formados por um time de mais ou menos 100 pessoas, distribuídas em 30 projetos, e esses projetos eles focam em diferentes aspectos que são relacionados à conservação de biodiversidade, passando desde pesquisas e projetos de conservação de espécies e ecossistemas, passando por trabalhos de educação ambiental que levam à conscientização e buscam disseminar conhecimento, projetos de engajamento de pessoas, especialmente em áreas que são críticas ou por estarem bastante ameaçadas ou por conterem importantes reservatórios de biodiversidade. Fazemos também bastante trabalhos de restauração florestal, dentro de uma perspectiva de análise de paisagens e de busca de paisagens mais sustentáveis, de formas mais adequadas para se usar o solo de maneira a compatibilizar desenvolvimento com conservação ambiental. E procuramos também utilizar informações e conhecimento que são gerados através de nossos projetos para influenciar e para contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que possam estar favorecendo um bom desenvolvimento do nosso planeta. Perfeito. E Marcelo, você poderia se apresentar e também aproveitar e nos explicar um pouco o que faz a Future Carbon, as ações que vocês desenvolvem e o seu trabalho? Eu sou Marcelo, eu fico à frente da parte de florestas da Future Carbon. A Future Carbon é uma empresa desenvolvedora de projetos de crédito de carbono. Vamos explicar um pouco mais o que é isso, né, nesse podcast. Mas não apenas isso, a Future Carbon é uma holding, na verdade, que tem 7 empresas embaixo dela. Uma delas é a empresa de florestas, no qual eu sou o diretor, mas existem outras 6 empresas, onde você pode gerar créditos de carbono e redução de emissões. Então, somos um ecossistema completo, né, que atua desde a originação até a venda dos créditos de carbono. Agora eu vou jogar a bola para o Eduardo. Eduardo, você poderia explicar um pouco qual é o contexto em que nós estamos inseridos e o porquê é necessário e, principalmente, urgente reduzir as emissões de carbono na atmosfera? Bom, a gente tem que primeiro ter a compreensão de que o mundo está passando por um processo em que a concentração de gases de efeito estufa ela está aumentando na atmosfera. Isso por conta de diversas fontes de emissão que se intensificaram principalmente desde a Revolução Industrial, quando por conta das indústrias, né, tanto as atividades das indústrias como o consumo de energia, determinadas formas de uso do solo, elas resultam no lançamento de uma quantidade de gases que levam ao aquecimento global. Isso está chegando a um nível que traz consequências muito sérias que a gente já está começando a sentir. E aí eu estou falando em
alterações do clima, trazendo problemas não só para a saúde das pessoas, mas afetando a agricultura, afetando toda a dinâmica e o funcionamento do planeta, afetando a capacidade das espécies de sobreviverem. Então, isso está levando à extinção de muitas espécies das quais nós dependemos, e está nos colocando numa situação que vai ser um grande desafio sobreviver diante dessa imprevisibilidade que está associada às mudanças climáticas. Há poucos anos atrás, a gente passou por uma crise hídrica muito grande. Isso já a gente pode dizer que é efeito das mudanças climáticas, quer dizer, aquela regularidade de chuvas que acontecia ao longo do ano, ela não aconteceu. Isso foi uma amostra que a gente teve num ano específico, e a gente já pôde perceber como isso afetava as nossas vidas. Se a gente ia, por exemplo, num bairros nobres de São Paulo, onde você ia num restaurante e não tinha água para você lavar as mãos. Imagine como isso acontecia em outros locais, onde a situação é muito mais precária. Isso é um pequeno exemplo. Você pode citar doenças que podem aumentar por conta das condições do ar seco, né? Você pode citar a diminuição da produção agrícola ou a necessidade de migração de determinadas culturas, porque o clima já não está mais favorável. E um ponto importante é que assim, a nossa capacidade de adaptação ela não é tão rápida como vem sendo as mudanças climáticas. Eu me lembro que a gente aqui no IP começou a trabalhar com esse tema lá pelo ano 2000, 2001, e a gente, naquela época, 20 anos atrás, a gente falava, olha, no futuro, né, a gente vai estar passando por todas essas dificuldades, e a gente já está sentindo isso, e a tendência é isso aumentar. Ou seja, não é só que a cada ano que passa a gente vai ter um calorzinho a mais, né? Não. Existem coisas que estão acontecendo hoje que impactam diretamente a vida e a saúde das pessoas, né? Agora, jogando a bola para o Marcelo. Marcelo, na sua introdução você falou alguns termos e eu gostaria que você destrinchasse eles um pouquinho para a gente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a você seria: o que é pegada de carbono e o que são créditos de carbono que você disse anteriormente e como eles podem ser medidos, como eles podem ser gerados? O que é pegada de carbono? Pegada de carbono é saber o quanto que você está emitindo para a atmosfera, o quanto que uma empresa está emitindo para a atmosfera, ou o quanto um produto específico emite para a atmosfera com a sua produção. Ou seja, é você fazer um inventário de emissões de gás de efeito estufa, com base em uma metodologia existente, que vai mensurar especificamente quantos gases estão sendo emitidos para a atmosfera. E que gás de efeito estufa não é apenas o CO2, né? Não é o gás carbônico, mas existem diversos outros gases que contribuem para o aquecimento global. Então, a pegada de carbono nada mais é que contabilizar tudo isso e para saber o quanto que você está emitindo para a atmosfera. Um exemplo simples, por exemplo, um evento, né? Um show de rock, por exemplo. Vamos fazer a pegada de carbono desse evento. Então, a gente vai contabilizar todo mundo que foi até lá, até o evento. Então, o transporte, pegaram avião, pegaram carro, enfim, todos os resíduos gerados nesse evento, nesse show, a eletricidade consumida, né? E também geradores, ar-condicionado, enfim, se tem efluentes, como eles são tratados, enfim, são várias perguntas que seguem uma metodologia internacional que você, no final, tem o resultado de quantas toneladas de CO2 o seu evento emitiu. E a partir disso, você tem a sua pegada, você tem algumas opções. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu tenho um número. Com isso, eu vou fazer a minha redução de emissões, ou seja, no meu show de rock do ano que vem, eu sei que eu emiti mais CO2, emiti metano aqui, e as minhas principais fontes de emissões foram energia. O que eu vou fazer para o meu show de rock do ano que vem? Vou trocar algumas lâmpadas, vou melhorar a eficiência de alguns processos, e com isso eu consigo reduzir as emissões. Então, a pegada de carbono é realmente o primeiro processo para você ter uma gestão de carbono, uma gestão climática, uma agenda positiva para o meio ambiente. Depois, quando você não conseguir mais reduzir as emissões, idealmente você faz a compensação das suas emissões, comprando créditos de carbono ou fazendo plantio de árvores, né? Você emitiu uma certa quantidade, então eu vou compensar essa mesma quantidade com uma outra atividade, né?
Vou falar um pouquinho mais especificamente sobre créditos de carbono agora. E créditos de carbono são gerados através de projetos de crédito de carbono, que também seguem uma metodologia internacional, né? É tudo muito robusto nesse mercado, ou seja, é um projeto que você desenvolve ele seguindo uma metodologia internacional, passa isso por uma auditoria de terceira parte, depois os créditos de carbono são registrados numa plataforma internacional que evita dupla contagem. Então tudo muito transparente, público, cada pessoa pode acessar todos os documentos do projeto, identificar a origem e a transação até onde o fim do seu crédito de carbono é onde ele foi aposentado, né? Ou seja, não vai mais ser comercializado para outras empresas, outras pessoas. Então, crédito de carbono, existem 15 escopos de atividade onde você pode gerar crédito de carbono. Floresta é apenas um deles, tá? Mas especificamente em floresta, normalmente aqui no Brasil a gente gera crédito de carbono ou pela conservação florestal, ou seja, por evitar o desmatamento de uma propriedade que está sofrendo pressão para ser desmatada, tanto legalmente como ilegalmente, ou pela restauração florestal, ou seja, plantio de árvores que crescem e conseguem sequestrar o carbono da atmosfera. Então você gera esse ativo que depois você pode comercializar com outras empresas que desejam fazer a compensação das emissões a partir da pegada de carbono dessa empresa. Muito legal. Isso que você falou da pegada de carbono, o exemplo que você deu do show, acho excelente, porque para todo mundo que pensar qual empresa emite muito carbono, todo mundo vai pensar já na fumaça saindo da chaminé, né? Vai pensar no setor automobilístico, enfim, vai pensar nessa grande indústria. Mas o fato que você falou do show é interessante porque você falou da questão da lâmpada, deslocamento das pessoas, ar-condicionado, são coisas que a gente acaba não pensando diretamente, né? Que a empresa é responsável por isso. Até, vou fazer uma reunião com todo mundo da empresa, no meio do parque, a gente vai levar cada um nossa água, não vai ter computador nem nada, não vai emitir carbono. Não, só o deslocamento que você vai ter até lá, você está emitindo de fato. Então, muito interessante isso, a questão dessa especificação, né? Poxa, a energia elétrica que eu gasto aqui, quais alternativas eu posso fazer para reduzir? E depois, posteriormente, é claro, porque vai chegar um momento que vai inviabilizar qualquer coisa que a empresa vai fazer, né? Então, a questão dos créditos de carbono para compensar e fazer a empresa manter as suas atividades é uma coisa interessantíssima, e toda a metodologia que você explicou mostra que não é algo aleatório, né? Não, tem uma metodologia muito específica, muito acertada para tudo isso, né? Bom, e é claro que não é novidade para ninguém que a nossa conta está bem no vermelho, né? Entretanto, o mercado está aquecido. É justamente nesse clima que eu quero entrar no nosso quadro Torta de Climão. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a pergunta de hoje é: comprar carbono é licença para desmatar mais? Eu gostaria que vocês, Eduardo e Marcelo, respondessem a essa pergunta, digamos, um tanto quanto anticlimática. Bom, primeiro a gente tem que compreender que assim, o fato de você estar comprando crédito de carbono não é com o propósito de você ter o direito de desmatar. Na verdade, o propósito é diminuir a pegada de carbono que o Marcelo acabou de descrever. Você tem, nas suas diversas atividades do dia a dia, você tem atividades que resultam na emissão de gases de efeito estufa. E aí você tem que primeiro fazer um esforço para mudar seus hábitos e adotar práticas que emitam menores quantidades de gases de efeito estufa. Esse é um ponto. Mas nem todas as atividades são neutras em carbono. Muitas atividades, se você sair de casa aqui, se pegar uma condução, você acender a luz em casa, você já está causando algum nível de emissões. Então é importante você recorrer a mecanismos como a captura de carbono, e aí o crédito de carbono ele serve como um mecanismo para viabilizar essa captura de carbono, que vai ajudar a reduzir aquela pegada da qual você não consegue abrir mão. A gente não tem que entender o crédito de carbono como um meio para se conseguir uma licença ou seja para desmatar, ou seja para poluir mais. Mas, pelo contrário, é um meio para contribuir para mitigar a sua pegada de carbono. Perfeito, Edu, perfeito. Eu gostaria de complementar a sua excelente resposta,
né, que no mercado de carbono existem dois mercados principais, né? Existe o mercado regulado, que foi do Protocolo de Kyoto, estabelecido lá em 2005, lá atrás, que obrigava algumas empresas, principalmente de países desenvolvidos, a reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Né? E aquelas que não conseguissem reduzir as emissões poderiam comprar crédito de carbono de países em desenvolvimento. Né? Esse é o mercado regulado, ou seja, uma imposição de redução de emissão de gás de efeito estufa. Existe o mercado voluntário. E o mercado voluntário é justamente aquele em que a compra de crédito de carbono ocorre de maneira voluntária. Para uma empresa, por exemplo, esse show de rock que a gente estava conversando, para ele fazer a compensação das emissões, para ele mostrar que esse show está fazendo alguma coisa para o meio ambiente, liderando a agenda climática, ele vai compensar as emissões. Então ele está tentando reduzir, ele vai tentar reduzir as suas emissões. E o que ele não conseguir, ele compensa, né? Não é uma licença para você desmatar mais, mas simplesmente você fazer a compensação. No mercado regulado existem as suas metas, né? Por exemplo, a Europa existe uma meta, né? Um cap que a gente chama, né? Um limite de redução de emissão que é revisto a cada ano, com uma frequência definida. Então, a cada ano, a Europa está deixando as empresas emitirem menos. E você tem uma porcentagem do que você emite a mais, que você não conseguiu reduzir as emissões, que você pode comprar como crédito de carbono. Então não é que você pode comprar tudo, esquece, eu vou comprar tudo como crédito de carbono. Não, você é obrigado a tentar reduzir as emissões e o que você não conseguir, você compra de crédito de carbono. Ou seja, são iniciativas que têm um peso diferente. Não é você, eu vou escolher créditos de carbono ao invés da pegada de carbono. Não. São coisas diferentes, uma tem mais peso. Primeiro você tenta reduzir ao máximo. E como você bem disse, Marcelo, o que você não conseguiu, você compra em créditos. Mas aí eu quero ainda pegar essa torta de climão, cortar na metade e ver bem o recheio, porque tem essa perguntinha sobre as árvores, que muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui podem ficar pensando, poxa, se uma árvore emite mais carbono do que captura, então talvez a solução seja desmatar completamente, né? É claro, é um pensamento falacioso, só que vamos colocar a falácia de lado e tentar explicar de uma forma bem objetiva e bem simples o porquê que isso é uma falácia, o porquê reflorestamento faz sentido para combater o aquecimento global. Bom, isso é uma falácia mesmo, tá? Porque as árvores, a vegetação é a melhor maneira existente hoje para remover carbono da atmosfera, né? É exatamente ao contrário, né? Quando a vegetação cresce, as árvores crescem, imagina que metade do peso de um tronco da árvore é carbono puro. Então imagina quanto carbono que está estocado ali na floresta, quanto carbono está estocado no chão da floresta, no solo, nas folhas, enfim, nas folhas que ficam não só na árvore, mas também no chão da floresta. Enfim, é muito carbono armazenado em uma floresta, tá? Então é muito importante você restaurar as propriedades, né, as matas ciliares, ou seja, onde o meio ambiente ele foi destroçado, porque além de garantir uma melhoria da biodiversidade, da qualidade de água, enfim, você também está contribuindo para a remoção do carbono da atmosfera. A explicação do Marcelo já foi muito boa, né? E só para detalhar um pouquinho mais, a gente, desde que entra na escola, quando está no início, a gente aprende que existe a fotossíntese, que é um processo através do qual as plantas absorvem o CO2, e nesse processo, o carbono do CO2, ele é armazenado nas diversas partes das plantas, no tronco, nas raízes, nas folhas, ele é armazenado na forma de biomassa. Então, a gente consegue até quantificar essa biomassa, e a gente sabe, como o Marcelo disse, 50% dessa biomassa, mais ou menos, corresponde a carbono armazenado, carbono que, se não fosse as árvores, ele estaria na atmosfera. Então, certamente, o saldo é positivo em termos de retenção de carbono. E o que acontece é que, assim, você precisa manter a floresta em pé, a floresta viva. Se você retirar as árvores, se você plantar floresta, deixar a árvore crescer, ela absorve carbono, e aí você corta a floresta e dá algum destino, como queima como lenha ou deixa ela se decompor, aí o carbono vai ser novamente liberado na atmosfera. Mas se a floresta ficar mantida, o carbono fica mantido nela. Existe, às vezes, alguma confusão em relação ao papel das árvores e das florestas com relação à proteção da água, né? No entendimento de que, às vezes, as árvores podem
transpirar mais ou absorver mais água em vez de contribuir, mas aí existem outras questões técnicas para a gente ponderar, e o fato é que a floresta plantada em locais adequados, ela traz benefícios tanto para o clima como para a conservação dos recursos hídricos. A floresta, ela ajuda a capacidade que o solo tem de reter água, então é como se um efeito esponja que acontecesse no solo e que sem a floresta ele não conseguiria reter essa água. Bom, pessoal, e agora rumamos para o último bloco do programa, o quadro Tá Pintando um Clima, onde falaremos de propostas e ações para deixar o clima mais leve ou mais envolvente. Eu vou jogar essa bola para o Marcelo e perguntar o seguinte, Marcelo: como as empresas podem se mobilizar e conhecer o impacto que elas geram? E como as empresas estão procurando esse tipo de serviço, Marcelo? A demanda é cada vez maior, né? O assunto sobre mudanças climáticas, aumento da concentração de gases de efeito estufa, aquecimento global é cada vez mais recorrente no nosso dia a dia. Como o Eduardo bem mencionou, né? Os efeitos estão sendo sentidos todos os dias, né? A cada ano que passa parece que o calor está mais intenso, parece que tem menos água no planeta, enfim, né, menos água disponível. Então, como tomar alguma ação, fazer alguma ação para combater isso? Né? A primeira coisa realmente é se conscientizar, saber que cada ação sua, ela traz um impacto no meio ambiente. Tá? Então, você tem algumas opções, vou fazer alguma ação com impacto menor ou continuar do jeito que eu sempre fiz. Né? E, finalmente, né, para aquelas empresas que desejam realmente tomar alguma parte nessa agenda climática, o primeiro passo é fazer o inventário das suas emissões de gás de efeito estufa, saber o quanto que elas estão emitindo, qual é a principal fonte de emissão. Lembrando que uma emissão de gás de efeito estufa normalmente é uma perda em um processo. Às vezes a empresa pode estar tendo uma perda que nem sabe. Então, fazendo inventário, ela sabe onde que está tendo essa perda, né? Corrige isso e emite menos. Né? É um duplo ganho para o meio ambiente e para o bolso da empresa também. Tá? E, finalmente, né, partindo da gestão do carbono, né, a partir do inventário de emissões, fazer a redução de emissões, reportar isso para o público, né, tentar traçar uma meta de redução de emissão, como muitas empresas hoje estão fazendo, meta de redução para 2025, 2030, ou seja, né, reduzir 50% das suas emissões até 2025, virar uma empresa carbono zero em 2030 é possível. E, além disso, para as empresas que não conseguirem reduzir as emissões, uma alternativa é compensar as emissões ou através de crédito de carbono ou de plantio de árvores. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela resposta. E agora, Eduardo, como o Marcelo bem falou, fica claro que as empresas são muito importantes no combate à crise climática. Você poderia complementar um pouco sobre isso, por gentileza? O ideal é que tudo isso aconteça de uma maneira em que as empresas não tenham essas metas simplesmente para cumprir uma regra ou uma cobrança que está sendo colocada a elas. Mas o importante é que isso venha a partir de uma nova concepção dentro das empresas de como a sustentabilidade, as mudanças climáticas, as questões socioambientais devem estar presentes e no mesmo patamar de todas os outros temas que são tratados dentro das empresas. E aí vale a pena a gente lembrar que ultimamente vem se falando muito no tema ESG, a importância das empresas integrarem questões ambientais, sociais e de governança. Isso, no meu entendimento, pode ser já uma sinalização de que esteja acontecendo essa mudança cultural, que eu acho que é fundamental para que as empresas não adotem medidas relacionadas à mitigação climática só porque são obrigadas a fazer isso, mas porque elas veem que é uma questão de prioridade e de sobrevivência e que vai trazer benefícios para a sociedade e para as próprias empresas.
Bom, pessoal, e agora, por último, vocês teriam alguma mensagem que gostariam de deixar para quem está nos ouvindo agora? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é de que cada pessoa da nossa sociedade precisa ter consciência da sua própria pegada. E não só da pegada de carbono, mas a pegada ecológica. E aí a gente está falando dos padrões de consumo. Só para comentar um pouquinho sobre isso, se a gente considerar os padrões atuais de consumo médio no planeta, seria necessário o equivalente a mais de 1,5 planeta para dar conta de atender a todas as demandas da nossa sociedade. Então a gente precisa rever os nossos padrões, os nossos hábitos de consumo. Esse raciocínio é válido também para a pegada de carbono, como muito bem explicou o Marcelo. Então a gente precisa rever as nossas atividades, as nossas ações, no sentido de diminuir as emissões de carbono decorrente das nossas atividades. Isso vale para a pegada hídrica também. A gente tem que rever a forma como a gente está consumindo águas e devolvendo ou não a água para a natureza das mesmas condições. E é importante a gente estar fazendo um esforço de disseminar essa preocupação e essa conscientização entre as novas gerações, é nelas que estarão os futuros tomadores de decisão do nosso planeta. A gente precisa entregar para as próximas gerações o planeta nas mesmas condições em que a gente recebeu quando a gente chegou aqui. Bom, agradecer, primeiramente, muito obrigado pelo convite. IP, parabéns pelo trabalho que vocês fazem ao longo de várias décadas, Bom, concluindo que o aquecimento global, o aumento do nível dos oceanos, irregularidade de chuvas, perda de biodiversidade são fatos. A gente já está presenciando isso, a gente não tem que mais contestar isso já está acontecendo, está na nossa cara, Precisamos fazer algo a respeito, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Pensem nas ações que vocês fazem no dia a dia. Elas estão sendo benéficas ou não para o meio ambiente como um todo, para o próximo. Pensem no próximo, em cada ação que vocês fazem, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E vou concluir parafraseando aqui o Barack Obama, que ele falou que nós somos a primeira geração que estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas, mas somos a última geração que pode fazer algo a respeito. Por isso a gente tem esse fator de decisão na nossa mão e a gente tem essa janela de oportunidade que é agora. Então, por favor, como sociedade, vamos fazer algo a respeito. Muito obrigado. Adorei essa paráfrase do Obama, porque afinal mostra que o clima é de extrema urgência, mas felizmente temos ações sendo feitas. É claro que ainda é preciso muito mais ações do que as atuais, assim, precisa de mais em quantidade, qualidade, etc. Mas é nesse clima aqui que a gente vai se despedindo por aqui. Sabemos da urgência, mas temos uma leve esperança aí de um futuro melhor. Esse foi o podcast Que Clima é Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por ouvir o nosso episódio até aqui e até o nosso próximo programa.